Um tempo tranquilo em família, uma rotina comum interrompida por um grave acidente. Sabe quando tudo muda de uma hora para outra? Foi exatamente o que aconteceu com a consultora de etiqueta e jornalista Janaína Depiné, há 5 anos ao ser atropelada por uma moto. Após o diagnóstico inicial de um traumatismo craniano e uma lesão na coluna, ela viveu um grande milagre. Você vai se inspirar nessa história de um bom motivo para viver no programa de hoje que começa agora. A gente sai de casa e não se prepara para todas as possibilidades que podem nos acontecer, especialmente um dia tranquilo, em família, um dia leve, divertido. Isso acontece comigo, acontece com você e aconteceu com a Janaína Depiné nessa história que nós vamos ouvir e conhecer e nos inspirar no programa de hoje. Que já estou aqui com ele, Guilherme Fenelon, terapeuta ocupacional, parceiro do nosso programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita. Estamos juntos para mais um programa. Com ele também, Lucas. Que bom receber você aqui mais uma vez no nosso programa. Psiquiatra tão talentoso, abençoa tantas pessoas. Uma honra te receber. Amém. Obrigado, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E como eu já gosto de fazer, nós vamos começar ouvindo a história da Janaína Depiné para que a gente possa refletir e pensar um pouquinho. Vamos ver. Em 2017, eu estava na nossa propriedade rural, que a gente tem família, e aí pedi para o meu esposo parar ali na cidadezinha, um vilarejo que tem ali perto, para eu ir numa farmácia. Na hora que eu saí dessa farmácia, é uma rodovia que passa dentro da cidade, um caminhão parou para eu atravessar, eu agradeci, e a última cena que eu lembro é eu dando um joinha para ele, agradecendo, porque uma moto vinha atrás, em alta velocidade, ultrapassou o caminhão e me pegou no meio da travessia. Eu não lembro de nada, tudo que eu posso contar a partir de agora são memórias da minha família, do meu esposo, dos meus filhos que estavam do outro lado e viram toda a cena. Então eles viram tudo, eles escutaram barulho e aí eles viram que era a esposa e a mãe ali no meio do asfalto. Eu caí bem no meio do asfalto, fui jogada para o alto com a moto e nessa queda eu tive traumatismo craniano, eu fiquei inconsciente, quebrei a clavícula, tive muita escoriação pelo corpo. Onde eu bati a cabeça, onde eu tive o traumatismo craniano, inclusive eu perdi o cabelo. E aí eu tive esse impacto que eu fiquei completamente inconsciente. Eu até achei naquele momento que eu tinha morrido e por algum momento assim eu gritei, né? Deus, eu não quero morrer. Eu lembro assim de ter gritado, eu gritei para mim tão forte que quando eu já estava consciente, eu perguntei para o meu esposo se ele ficou com muita vergonha do tanto que eu gritei. E ele falou assim, amor, você não gritava, era como se você tivesse morrido. E eu escutei uma voz falando, respira, respira. E eu falei, será que era um anjo que estava falando isso comigo? E ele falou, não, tinha uma senhora do seu lado falando, respira, respira. E eu só fui começar a recobrar a consciência já na Santa Casa de Ouro Preto, para onde eu fui levada pelo SAMU. Meu filho mais velho foi comigo dentro da ambulância, eu estava totalmente inconsciente, né? E nesse primeiro momento, ele pegou meu celular e começou a mandar mensagens, né? Eu sempre tive um trabalho, assim, desde 2013, ministerial, então conhecia muitas pessoas, muitos pastores, pastoras. Ele começou a procurar e mandar a mesma mensagem, contando o que tinha acontecido e pedindo orações, porque eu ia ter que, naquele momento, a informação que ele tinha é que eu tinha um traumatismo craniano, ia precisar fazer uma cirurgia no cérebro, e também tinha lesionado a coluna. A gente é pego, assim, de tantas formas, né? Assim, totalmente de surpresa. Essa é a história da Jana, né? Dessa experiência que ela viveu e a sua família. Mas são muitas as histórias que nós somos surpreendidos. Como que é isso? Para uma família, ela vai contar ali, é tão bonita a forma como eles reagiram a tudo, né? Como família em unidade. Mas o que é isso para uma família, para alguém que está passando por uma situação parecida? É uma situação que você sai, aquele dia agradável, né? Dá uma parada ali, né? A pessoa pediu para
deu a passagem, né? E você vai, né? Tranquilo, né? E vem uma coisa totalmente inesperada, né? Tem situações que a gente vai meio com medo, mas tem situação que você está totalmente entregue, né? Você fala, quando você vai viajar, né? A gente vai fazer passeios, e a gente não vai contando que a gente não vai voltar, né? É sempre uma quebra de expectativa, né? Sempre aquele desespero, é sempre aquele medo, né? Que agora já não está no nosso controle mais, né? Já não está na nossa mão, né? O que vai acontecer, né? Para que caminho que vai seguir, né? Então dá uma aflição enorme na vida das pessoas, né? Eu queria que você adiantasse para a gente, Gui, quando a gente faz ao contrário também. Quando a gente sai tenso, com medo de, ou é um acidente que eu vou acontecer, ou é um problema, ou alguma coisa vai acontecer. Thalita, exatamente, tem as duas coisas. A gente primeiro pensa nesse caso, né, que é o acaso. Tá aí, qualquer um de nós está sujeito a acontecer. E é claro que a gente não deve ficar pensando nisso de forma consecutiva, porque senão a gente não vive. Você não tem ali, a gente imagina todo um organismo preparado para uma relação de alerta. O tempo todo, você tem uma descarga de neurotransmissores o tempo todo que deixa a gente num estado que é insuportável. Se a gente, com pequenas crises, a gente já tem o organismo completamente alterado, você imagina a gente sair para isso. É claro que todo um bombardeio de informações leva a gente, muitas vezes, a esse quadro de insegurança com relação à própria vida. Então, é o contrário disso, né? É o contrário daquele ambiente de relaxamento, de estar entregue com relação a qualquer atividade que a gente vai desenvolver. Se a gente não tiver, né, essa condição de entrega, a gente não obtém o prazer que ela vai oferecer para a gente, a tranquilidade que ela vai oferecer para a gente. É aquela coisa assim, eu saí de férias, mas eu não descansei. É comum a gente ouvir isso, né? A gente leva o ruído com a gente. É engraçado que a gente vai sair para um pequeno descanso e está tão acostumado com relação a esse bombardeio, né, dessa saturação que nos é alcançada durante todos os dias, que eu não consigo desligar o celular, por exemplo. Eu tirei um final de semana para descansar e não dou conta de desligar ou colocar no silencioso, que eu não quero aquilo. Né? Você está meio que viciado com relação àquela história toda. Então, como é que a gente faz para poder fazer isso? É difícil e exige muita intencionalidade da gente. Vamos ver como que desenvolveu a história da Jana. Quando eu voltei à consciência, eu percebi que o que tinha acontecido comigo era grave, pelo olhar das pessoas, inclusive dele. E as pessoas passavam por mim me olhando assim assustadas e eu não sentia nada, eu não sentia minhas pernas, eu tentava mexer o pé, não conseguia. Eu pensei que eu tinha perdido as pernas. E aí eu falei, filho, eu perdi as pernas. Ele falou, não, mãe, não perdeu. Eu falei, filho, pode falar, porque eu já estava feliz de estar consciente. Eu pensei, eu existo, eu voltei a existir, eu estou aqui. Então, tudo bem, eu estou preparada para a pior notícia que você pode me dar. E ele falou, não, mãe, ele tirou uma foto, eu tenho essa foto até hoje, que eu vi que assim, eu estava bem machucada, mas eu estava com as pernas lá. O que eu sabia, e na emergência eles são muito rápidos e diretos, porque eles têm que tomar decisões rápidas, né? Então, meu esposo me falou isso, falou, olha, você vai ter que ser transferida, porque aqui não tem neurocirurgião, então você vai ter que ir para Belo Horizonte. Isso era em Ouro Preto. Você vai para Belo Horizonte fazer a cirurgia e aí é o que vai acontecer. Só que até montar uma ambulância e estava chovendo muito, eles tentaram helicóptero, não descia, o caso era urgente, aquele desespero familiar que para mim não durou minutos. Depois eu soube que eu entrei no hospital 2h e saí 2h. Mas para mim foram 15 minutos, porque eu não lembro de ter feito exame nenhum e eu fiz 2 baterias de exame, eu não lembro de nada. Resultado, saí dali, fui colocado dentro da ambulância para transferir. Quando vai um paciente assim, ele tem que ir com uma equipe maior, um paciente neurológico, né? Não vai uma ambulância comum, tem que ir médico dentro da ambulância. E aí, quando eu entrei na ambulância, ainda uma líder da minha igreja conseguiu contato, fez uma oração, os médicos ouviram, todo mundo disse amém e eu entrei dentro da ambulância de novo com meu filho mais velho. E eu lembro do cuidado dele, de a cada momento assim que ventava, ele cobria mais assim, eu na maca, ele me cobria mais, eu estava quase assim sufocando de tanta coberta, era um jeito dele de manifestar a preocupação dele, né? E ali eu fiz uma oração, eu falei, Deus, o Senhor tem 1h30 para fazer um milagre. Mas o que é 1h30 para quem cria a partir do nada? É muito tempo, Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Isso é confiança, né? Se o Senhor quiser, eu estava totalmente entregue a Ele. Eu não podia fazer nada por mim. Então foi o que eu falei com Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Dá tempo. O que muda em um tratamento, em uma situação de um acidente ou do que quer que seja,
ter essa confiança, desenvolver essa fé, essa espiritualidade? Isso muda tudo, e até pesquisas mostram que as pessoas que têm uma esperança, né, que se apegam em algo, que se apegam à fé, que se apegam em algo que lhes dê esperança, o desfecho ele é melhor, né? O organismo ele reage melhor, o resultado do tratamento ali que a pessoa esteja passando, ele é melhor. Né? Porque a gente está se apegando em algo, a gente está acreditando e o corpo se mobiliza todo para ficar bem, para ter um desfecho mais favorável. O contrário de quando a gente se entrega. Né? Às vezes a gente vai se entregando, até pode ser uma questão de saúde, né? A gente está ali num relacionamento, a pessoa se entrega, ela já não acredita mais, ou ela tem uma situação de emprego e ela se entrega e a coisa vai piorando, né? Aquela vira uma profecia autorrealizável, né? Ela vai dar errado mesmo, né? Porque a pessoa já não investe energia mais, já deixou, já está deixando o rio correr. Ou né? investe uma energia muito negativa, né? Ou piora, né? Ou acaba pisando mais ainda na situação que não está legal. Eu falo que tem hora que a gente não precisa de ajuda, a gente só precisa não nos atrapalhar, Sim, né? Isso já é muito Isso bom. é bom o suficiente. Vamos ver qual que foi a resposta à fé da Janaína. Quando eu cheguei no Hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte, eles tinham repetido os meus exames, né, lá em Ouro Preto, eles tinham repetido, mas eu não tive acesso porque não deu tempo deles gerarem, não sei o que aconteceu. Quando eu cheguei no hospital, eles tiveram acesso aos segundos, né, exames. E aí eles falaram, olha, o médico falou, não sei o que aconteceu. Num exame ela tem a lesão na coluna e no outro ela não tem. Foi o primeiro milagre. Aí meu esposo falou assim, isso significa o quê? Significa que ela não tem lesão na coluna. E aí eu fui, pela primeira vez eu tirei o colar, né, que eu estava totalmente imobilizada. E o médico falou, eu não vou operá-la agora, apesar do meu esposo ter assinado a autorização, não vou operá-la agora porque eu vou esperar e monitorar, quem sabe ela não estabiliza, eu levo ela para o quarto. E já puxando a minha maca, eu pedi para despedir dos meus filhos, eu não sabia como que eu ia voltar a vê-los, né, e se eu ia ter condições, né, de pensar normalmente quando eu visse ele de novo. Então, deixei aquele recado, aquela palavra que você dá, últimas palavras, né, dei minhas últimas palavras e falei, fiquem bem que eu volto. E eu confiei que eu podia voltar. E aí o médico, na hora que estava me puxando, falou assim, quem sabe ela não melhora tanto que eu mandei ela para casa. Aí eu brinquei, doutor, opção C, é essa que eu quero, essa última aí. Aí entrei e eu brinquei, quando eu entrei na UTI neurológica, eu percebi que o cenário não era muito bom, porque ali tem pacientes assim com graves sequelas, né? Pessoas que estão com danos cerebrais. Então ninguém falava, eu era a única paciente que falava na UTI. As outras pessoas já nem falavam. E fica todo mundo junto, como em qualquer UTI, né? Para ter um controle maior. E ali eu vi que seria uma luta de fé, que a minha fé ia ser testada ali. E eu pensei, se eu vou ser aprovada, eu quero ser aprovada. Então eu vou ser aprovada no final desse teste aqui. Como eu não conseguia ler, meu esposo até deixou um livro para ver se eu conseguia ler, eu estava muito confusa mentalmente, eu não conseguia entender direito as palavras, não conseguia ler, eu não podia levantar, eu só podia ficar deitada totalmente no horizontal. E o relógio ainda ficou de frente para mim, então era assim, para contar os segundos passando. O que eu fiz? Eu comecei a fazer uma oração. Eu orava, punha a mão na cabeça, né? Só com esse braço, porque esse aqui estava imobilizado também. Esse que estava livre eu colocava e falava, cura-me, Senhor, e serei curada. Salva-me, Senhor, e serei salva. Eu ficava repetindo isso, porque na hora eu achei que era até uma canção, mas era Jeremias. Eu estava tão confusa que eu achei que isso era uma canção. Depois eu fazia os exercícios de fisioterapia, que a fisioterapeuta falou, não tem embolia pulmonar. E eu pensei, Deus, o que depender de mim eu vou fazer. Então não vou ter embolia. E eu fazia todos os exercícios e depois cantava uma canção do Livres para Adorar, que fala, não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas na minha dor e isso me leva mais perto de ti. E cantava essa canção e era um looping eterno disso, porque era a única coisa que eu podia fazer. Como desenvolver, porque ela não chegou no hospital e se tornou essa pessoa ali, né? A Jana, quem conhece, né? Ela hoje não só começou esse trabalho ministerial em 2013 com mulheres, mas hoje, quase 10 anos depois, ela impacta a vida de milhares de pessoas, mulheres e famílias. Então, ela desenvolveu uma jornada de fé, uma musculatura de fé para situações como essa. Como que nós podemos fazer para desenvolver a nossa saúde mental, emocional e espiritual para viver os desafios da nossa vida?
pra gente jogar bem, a gente tem que treinar. Né? Então, para que nessa hora do aperto, né? Nessa hora da provação, a gente esteja bem, a gente tem que vir tendo pequenos hábitos, né? Pequenos hábitos de fé, né? Acreditar, né? Colocar lá na confiança de Deus, a oração. Não adianta eu querer chegar nessa hora, né? Eu achar que eu vou me transformar em outra pessoa, né? De repente aquela pessoa pessimista, que só viu o lado negativo das coisas, que vai chegar nessa hora e de repente me transformei em outra pessoa. A probabilidade é pequena, né? A probabilidade é baixa, né? A probabilidade você provavelmente vai achar que não vai ter jeito, né? Que pequenas coisas no dia a dia a pessoa já não acredita, né? Imagina quando chega nas grandes provações, né? Então pequenas coisas no dia a dia, né? Pequenas orações ao longo do dia, pequenos atos de fé ao longo do dia, né? Ter o hábito de colocar na mão de Deus as coisas menores, né? Não pode ser grande na vida da pessoa, mas esse ali é um grande evento, né? Ali é um grande evento que eu espero que a gente nunca passe por isso, né? Mas se um dia passarmos, a gente tem que ter treinado ao longo da vida. Se a gente acostumou a entregar na mão dele no pequeno, quando vem uma situação grande. E é interessante porque a esperança, ela foi algo que ela foi nutrindo e ela viu essa esperança florescer, né? Vamos ver. Eu fui me agarrando de fôlego em fôlego, de oração em oração que chegou para mim. E eu fui me agarrando e continuei orando. E de repente, eu não sei precisar que momento, eu tive a certeza de que eu ia embora. E aí eu pedi para o enfermeiro avisar meu esposo que eu precisava de roupa. E aí fui dando uma listinha para ele, que roupa, escova de cabelo, não sei o quê. E ele falou, mas para que você quer isso? Porque eu vou ter alta. Pedi para ligar para o meu esposo, ele ligou antes de ir embora. Do turno dele, ligou, e isso eram 5 da manhã, isso que eu não sabia, que o horário do turno dele acabava às 5 da manhã. Ele ligou para o meu esposo tomou um susto com a ligação do hospital e explicou que eu queria isso, isso e isso. Ele falou, mas para quê? Ela está dizendo que vai ter alta amanhã. Aí meu esposo falou, ela não está bem, ela está achando que vai ter alta, ela está muito mal. Enfim, no dia seguinte eu acordei já com essa convicção. Essa é a fé, a certeza das coisas que não vemos. Eu tinha certeza de que eu ia ter alta. Eu não tinha base científica nenhuma para achar isso. Eu não tinha um dado que me comprovasse isso, mas eu tinha uma certeza no coração que eu ia ter alta. Chega o médico, eu tenho uma notícia muito boa para dar. Aí ele fala assim, olha, ela teve uma melhora surpreendente. O cérebro dela absorveu o sangue. E isso quer dizer o quê, doutor? Meu esposo falou, ele falou, significa que ela vai ter alta. Alta para casa? Para o quarto? Ele falou, não, alta para casa. Então, em 48 horas, eu fui da UTI para casa. Quando eu olho para o meu esposo, eu falo, você trouxe a minha roupa? Ele falou assim, não. Eu falei, homem de pouca fé, eu te avisei que eu ia sair. E assim, teve que chamar, né, um veículo para ir lá buscar minha roupa. E eu fui embora, 48 horas depois. Quando eu chego em casa, claro, a família toda estava lá, ninguém imaginou que eu ia voltar naquele dia, né? As pessoas tomaram um susto, a família toda tomou um susto. E eu vi algo que a gente sabe, mas a gente tem que às vezes comprovar, que o amor é o que o amor faz. Essa mobilização toda de amigos, de irmãos na fé, em oração e da minha família toda se mobilizar para estar ali comigo. Minha irmã, que é fisioterapeuta, me deu os primeiros atendimentos em casa para eu voltar a ter a mobilidade. Então, minha recuperação realmente foi surpreendente. Na minha alta médica está escrito isso, com melhora surpreendente. Eu brinco porque eles não podiam escrever sobrenatural, porque não ia pegar muito bem, mas para eles, mas era exatamente o que aconteceu. O segundo milagre, né, que foi ter alta. E quando eu chego em casa, aí eu tenho essa chuva de amor, né, ser coberta de amor e de cuidado. E eu que sempre fui a pessoa que servi, sempre servi. E muitas pessoas pensam assim, o meu valor está no que eu faço. Só que, de repente, eu não podia fazer nada por ninguém. Eu não podia nem tomar banho sozinha. Eu virei totalmente dependente. Eu não podia nem andar sozinha. Meus filhos tinham que passear comigo, igual um cachorro. Eu não podia nem andar sozinha porque eu podia cair. Então, eu estava nesse quadro de dependência. E, ao mesmo tempo, não podendo fazer nada, eu me senti a pessoa mais amada. Às vezes, a gente acha assim, eu só vou ser valorizada pelo que eu faço. E quando eu não fizer? Então, meu valor não está na comida que eu faço, no trabalho que eu executo, porque de repente eu não podia fazer nada, eu não podia trabalhar, eu não podia nem cuidar de ninguém. Eu só podia ser cuidada. E aí eu recebi todo esse amor que um dia eu depositei na vida da minha família, eu recebi com juros e correção. Foi todo restituído. E aí eu fui cuidada de verdade. Sensacional, né?
é uma aula pra gente e eu queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma história de consultório de uma alta surpreendente, de uma evolução no quadro surpreendente. Às vezes aquela pessoa que chegou e todo mundo falava, esse aqui não tem chance mais, vai fazer, mas é uma manutenção, não é para realmente ter uma cura, ter uma transformação. Vocês têm uma história que marca vocês? Não é de consultório, é de igreja, né? Mas fizeram questão de levar para eu ver, porque eu sou médico. Falaram, nossa, Lucas, olha essa história aqui. Mas era um rapaz, né? E ele tinha um câncer, né? Só que ele estava assim, ele pesando 26 quilos da minha altura, né? 1,75 m, 26 quilos, terminal. Né? Que você olha assim e fala, não tem que fazer. Né? Ele me mostrou, mostrou a camisa assim, cheio de cicatrizes, de tanta cirurgia que ele precisou fazer. E curou. Né? E curou de um jeito que ninguém entendia. Né? E foi numa história, foi uma moça lá e cantou lá para ele, e entoou um hino lá para ele. E ele melhorou. Né? De repente o câncer sumiu, ele se recuperou e hoje dá esse testemunho, né? Dá esse testemunho aos 4 cantos aí. Tem que trazer aqui no programa. Ele é, pra gente poder ouvir do essa sul, história. Mas encontrar vai ser uma história bacana mesmo, porque tem as fotos, né? O tanto assim, totalmente consumido mesmo pela doença. E a medicina não explica, né? Tem a menor explicação. Ninguém explica. Aquele caso era terminal pela medicina. Uau. Tem vários casos. A gente tem aquilo que é surpreendente. E o mais surpreendente é que muitas vezes as pessoas que a gente olha de fora e vê, às vezes, que para a gente não é tão surpreendente, mas quem está vivendo aquela experiência é tudo que eles tinham. Uau. Tudo que eles tinham. Então é surpreendente muitas vezes para quem está vivendo. Eu conheço um caso de uma pessoa muito próxima que passou por tantas internações em hospital psiquiátrico que a gente perdeu a conta. Não tinha exatamente quantas internações foram feitas. O ECT, né, que é a eletroconvulsoterapia, que é o choque na cabeça, fez quase uns 30. Então, assim, um quadro que era, assim, para o resto da vida. Não tinha nenhum prognóstico positivo com relação a isso. Num dos hospitais que tiveram essas sucessivas internações, o prontuário tinha 120 páginas. Era um calhamaço de prontuário dessas coisas. A medicação tomava 12, 13, 14 por dia. E, em dado momento, numa dessas momentos de tentativa de autoextermínio, sempre numa questão de vigilância, ela estava fazendo uma atividade, essa pessoa estava fazendo uma atividade em casa, com uma máquina de costura, e ela ouviu uma voz, dizendo que ela seria curada. E ela, então, pensou se tratar de um delírio, né, que ela estava ali alucinando, né, uma alucinação auditiva. Poxa, agora realmente eu estou péssima, porque agora a voz é audível, não é uma voz dentro da minha cabeça, eu estou ouvindo literalmente. Só que a voz falou de novo, chama ela de filha, e que ela seria curada. Essa mulher nunca mais foi internada. Meu Jesus. Nunca mais ela foi internada. Que bênção. Então, são casos surpreendentes que a gente olha e fala, realmente, há uma intervenção sobrenatural ali para trazer para a gente... a gente não precisa de explicação, né, Thalita? Não. A gente só precisa de olhar para aquilo e ter uma admiração. A gente admira quem realizou aquilo, né? A gente tem que estar naquele estado de contemplar. E de aceitar aquilo enquanto uma realidade que é sobrenatural. Então, vamos ouvir essa palavra de esperança de quem teve uma melhora surpreendente. Ninguém melhor para poder dizer para a gente, né? Você hoje que está passando por uma aprovação, eu queria te lembrar que em cada aprovação tem escondido uma bênção de Deus. Deus não deseja que a gente sofra, claro que não, mas se você está passando por um sofrimento, sempre é por enquanto. É um sofrimento momentâneo, leve, como disse Paulo, leve, que está produzindo uma glória que é muito maior do que esse sofrimento. Então, seja esse sofrimento para liberar em você uma ousadia, para você orar pelos enfermos, talvez seja para te levar para um outro nível de experiência com Deus, seja para você tocar no amor de Deus e nunca mais ser a mesma pessoa, você tem que aproveitar esse momento de provação e agradecer até por ele, porque quando você está no meio da luta, você pode ter certeza, algo de bom Deus está produzindo ali, mesmo no momento mais difícil e que talvez você está vivendo agora e está achando impossível. Eu te digo, eu tive nesse lugar de dependência total de Deus e não há melhor lugar do que você depender exclusivamente de Deus, porque sempre tem uma bênção lá esperando você.
É com essa injeção de fé, né, que eu termino o nosso programa de hoje. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Lucas. Obrigado, Sara. E quero encorajar você que nos acompanhou ao longo do programa de hoje a aumentar o seu músculo de fé, a fortalecer o seu músculo de fé com essa mensagem tão poderosa que nós vimos aqui. Assim como esse testemunho que o Guilherme trouxe para a gente hoje, ouça Deus dizer para você, filha, filho, eu não desisti de você. Receba a cura, a restauração, o consolo e o cuidado de Deus. Um beijo para você e até o nosso próximo programa.